Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de um tópico muito comentado no mercado financeiro. Será que o Banco do Brasil pode disparar com uma troca de governo? Todo mundo sabe que 2026 está chegando e as eleições presidenciais vão começar. E as estatais, pessoal, são ações de extrema volatilidade em anos de eleições, tanto para cima quanto para baixo. Isso aqui é muito importante vocês saberem, tá? Quando a bolsa de fato entra em ano de eleição, tudo muda, as estatais ficam numa volatilidade imensa. Mas aí a dúvida surge: quanto que o Banco do Brasil poderia disparar caso um governo de direita acabe vencendo? Pessoal, o foco desse vídeo não é falar de política, é apenas trazer dados de que como que o Banco do Brasil poderia reagir caso haja uma troca presidencial e também outros fatores que eu vou falar que poderia fazer Banco do Brasil surpreender no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, lembrando que o Banco do Brasil representa a maior posição da carteira do canal. Hoje eu tenho 46% do meu patrimônio nas ações do Banco do Brasil, que claro, não foi acumulado do dia para a noite. Eu compro ações do Banco do Brasil desde 2022. Então essa posição que eu acumulei nas ações do banco foi aos poucos, tá? Com aportes mensais e reinvestimento de dividendos. Agora, pessoal, a dúvida que surge, né? O Banco do Brasil, ele é uma ação estatal, não totalmente estatal, porque 50% das ações do Banco do Brasil estão nas mãos da União Federal e os outros 49,98% estão nas mãos do capital privado, como por exemplo ali, né, o capital estrangeiro, ou investidores pessoas físicas, né, e também ali investidores privados. Tem ali a parte da tesouraria também, mas pessoal, essa parte de 48% já é praticamente privado. A União Federal mesmo, que é o governo estatal, tem 50%. Por isso que o banco acaba sendo apelidado de economia mista. Ele tem um pouco de empresa privada, assim também como empresa pública. Mas quem domina de fato é o governo, temos que assumir isso aqui, tá? A questão é que o Banco do Brasil, pessoal, em comparação com outros bancos, grandes bancos que temos aqui na Bolsa de Valores, ele acaba sendo bastante cíclico, tá? Poucas pessoas falam isso para nós. Olha a volatilidade que o Banco do Brasil possui nas ações. Não é só por conta de ser estatal, tá? Todo mundo pensa que o Banco do Brasil é estatal e, consequentemente, existem essas oscilações. E não, pessoal, não é só por conta disso, é por conta do agro. O Banco do Brasil, grande parte da carteira de crédito dele é relacionada ao agro. Então ele tem um duplo fator que faz com que o banco tenha grandes oscilações. O agro e a questão dele ser uma estatal. É por isso que ele tem um prêmio de risco em comparação aos seus pares privados, como o Bradesco e o Itaú Unibanco, tá? Perceba que ele negocia aí, ó, com o PVP abaixo de sua média histórica, o que para o investidor de longo prazo pode ser sim interpretado como um desconto nas ações, já que o banco negocia com valor patrimonial de 1 em suas médias, principalmente em mercados de alta, e hoje ele negocia com PVP de 0,69. Um cálculo bem simples, conta de padeiro. Para o Banco do Brasil atingir o preço sobre valor patrimonial histórico, as ações precisariam subir 45% na cotação. O investidor só de rentabilidade alta já poderia ter isso, fora os bons dividendos que o banco paga. Não peguem esse ano pontual, que ele tem sido fraco por conta de crise no agro. Mas a média histórica de Banco do Brasil é pagar um dividendo bem interessante, tá? Ele paga 8% de dividendo médio ao longo da história. Então perceba que no dividendo do Banco do Brasil não é qualquer coisa, tá? Ele tem contemplado muito bem, sim, o acionista com dividendos no longo prazo. Mas a dúvida que não quer calar: quanto será que o Banco do Brasil poderia disparar para o ano de 2026? E aqui, pessoal, eu vou reunir um conjunto de fatores mais prováveis que pode acontecer com o Banco do Brasil e a gente vai chegar em uma cotação mais provável caso esses cenários sejam comprovados e o mercado precifique isso no futuro, tá? Hoje as ações do banco estão valendo R$22 na Bolsa de Valores. Esquece os dividendos, vamos focar aqui só mesmo na valorização, para a gente ver como que seria o ganho de capital
com o Banco do Brasil. Primeiro fator que eu gostaria de destacar para vocês é que a Selic no ano que vem já vai começar a cair, tá? Precisamos ter bastante atenção nisso. O Banco Central vai começar a redução na taxa Selic em breve, até porque, pessoal, a gente já está num ciclo de aperto monetário já faz um certo tempo. Então isso aqui, se o Banco Central continuar insistindo com juros tão altos sem ter uma correção, o Brasil pode enfrentar um cenário de dominância fiscal. Por isso que, obrigatoriamente, o Banco Central, querendo ou não querendo, já que a expectativa do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, já foi batida, o banco conseguiu controlar o avanço da inflação, o descontrole total dos preços aqui no Brasil, consequentemente, tá, a Selic já pode começar a dar uma recuada. E na minha concepção, basta uma redução na Selic, o Banco do Brasil já vai reagir positivamente. Porque dentre todos os outros bancos, o Banco do Brasil é o mais sensível à Selic, tanto por conta do agro e também pelo custo de captação. Fora a resolução 4966 que o Banco Central implementou, fazendo com que o banco provisione valores mais elevados no seu balanço, tá? E aí, ó, o mais interessante de tudo isso, pessoal, é que para cada 1% de baixa na taxa Selic, o Banco do Brasil consegue enxugar uma provisão equivalente de 1 a 2 bilhões no seu balanço de toda a carteira de crédito, tá? Sendo reunida, fazendo com que o lucro do Banco do Brasil, a cada 1% de baixa na taxa Selic, ele cresça 1,5 bilhão. Então vamos fazer um cálculo, tá? Caso a taxa Selic baixe de fato para 13%, o lucro do banco cresce de 1,5 a 2 bi a cada 1% a menos, isso de forma anual. Vamos jogar aqui 2 bi, tá? Se a Selic cair 2%, o Banco do Brasil, no cenário mais conservador possível, poderia ter um lucro incremental de 4 bilhões de reais, apenas com a baixa da Selic, tá? De 15% para 13%. E perceba que isso aqui é muita coisa. Fora que se a inadimplência do banco voltar a dar uma equilibrada, esse lucro poderia crescer 5%. Se de fato o Banco Central cumprir essa meta e a Selic cair para 12% e 25%, o banco poderia crescer o seu lucro em 7 bilhões, fazendo com que o ano seguinte, hoje a perspectiva de lucrar 20 bi, já para o ano seguinte ele possa voltar a lucrar 27 a 25 bilhões, apenas com a baixa da Selic, já voltando a um patamar de ROI sustentável, já que o ROI do Banco do Brasil nesse ano está baixo, né? O ROI do banco poderia voltar em 13 a 15% ao ano, já é um ROI em linha ou acima do custo de capital, fazendo com que o mercado pudesse precificar as ações do Banco do Brasil em um patamar mais elevado. Porém, para a gente ter uma ideia mais aqui interessante de quanto que o Banco do Brasil poderia subir, basta a gente pegar o histórico do que aconteceu com o Banco do Brasil nos últimos 20 anos, quando a gente teve um ciclo de queda na taxa Selic aparentemente. Olha o que aconteceu aqui, ó, em 2022, quando a Selic começou a ser reduzida. O Banco do Brasil saltou na cotação, ó, só a gente pegar aqui a cotação padrão, sem considerar o ajuste pelos dividendos, tá? Cotação padrão do Banco do Brasil. Lá em 2022, ó, o Banco do Brasil chegou a custar R$17, em seguida as ações subiram mais aqui até os 28. Então, se eu pegar 28 e dividir por 17, com apenas a redução da Selic, o Banco do Brasil subiu 64% na cotação. Em ciclos mais duradouros de queda na Selic, como aconteceu de 2016 até 2020, que a Selic caiu para 3%, o Banco do Brasil subiu 300% na cotação. 2004, a gente teve um combo de fatores positivos com o Banco do Brasil, tá? A gente teve redução na Selic, melhora econômica, teve ali, né, a implementação do Plano Real, que fez aquela substituição da troca de moeda, fora também que teve o fator do agro bombando, preço das commodities se valorizando fortemente de 2004 a 2007. Banco do Brasil teve uma alta estratosférica, subindo 1.500% em apenas 3 anos. Então perceba que quando temos ciclo positivo, o Banco do Brasil se beneficia fortemente, tá, pessoal? E olha o que aconteceu com o PVP. O PVP do Banco do Brasil hoje está nas suas mínimas, desde o ano de 2016 e desde o ano de 2004. Quando a gente tem, né, um ciclo de melhora macroeconômica, o PVP do Banco do Brasil tende a se valorizar fortemente. Ele poderia voltar para uma vez valor patrimonial, fazendo com que as ações do banco já hoje neste patamar de preço pudessem subir 40%. Então, pessoal, se a gente ser excessivamente otimista, porque sendo excessivamente otimista, o banco pode subir uns 1000%, tá? Colocando pela história dele. Já gerou mais de 18% ao ano desde o Plano Real, porém, vamos ser mais conservadores, tá? Eu acho, na minha opinião, que se tudo engatinhar bem para 2026, recuperação parcial dos resultados, queda na taxa Selic, o banco poderia já ser precificado pelo menos por uma vez valor patrimonial, fazendo com que as ações hoje cotadas em R$22, o PVP que tende a aumentar,
o patrimônio líquido do banco pode crescer, o VPA lá em 2026 pode ser de R$33, né? Se o valor patrimonial continuar crescendo. Dividido por esta cotação, Banco do Brasil podia subir facilmente uns 50% de upside. Fora que com a recuperação no lucro, o dividendo do banco voltaria a crescer, voltando para uma faixa de 6 a 7%. Caso o payout do banco aumente de novo, ele poderia voltar a pagar de 8 a 9%. Perceba que eu não estou sendo otimista, pessoal, apenas me baseando por dados. E hoje, Banco do Brasil, na minha opinião, já está precificado todo o risco que tem acontecido. O pessoal fica aí falando, vai para cair para 15. Pessoal, de verdade, tá? Eu acho que a probabilidade do Banco do Brasil hoje cair para 15 está tecnicamente inexistente. Antes eu até falava que tinha probabilidade com o balanço do terceiro trimestre. Agora, não estou garantindo nada, tá? Mas na minha concepção, eu acho que a chance do Banco do Brasil cair agora para 15 a 18 reais, 18 até é possível, mas 15 reais, pessoal, a chance é muito baixa. Por quê? Já vamos engatear um ciclo de queda da Selic, o banco já vai ter uma recuperação gradual dos resultados já para 2026, daqui para frente eu acho que tem muito mais probabilidade de subir do que cair, tá? Essa é a minha opinião. E este dividendo provavelmente vai voltar a ter um patamar interessante numa lupa de médio prazo, nem a longo prazo, uma lupa de médio prazo. Indo ali para 2026, final de 2026, já podemos voltar a ter um dividendo de Banco do Brasil interessante. Então, minha estimativa mais conservadora para Banco do Brasil, me baseando pelo preço justo das ações, já supondo uma recuperação parcial na rentabilidade do banco, tá? Supondo que ele volte a ter um LPA na faixa de R$4 por ação, ele poderia, lá para 2026, ter um preço justo de R$54, que dividido agora por 22, potencial de alta de 147% na cotação. Então, pessoal, seria o banco mais barato que a gente tem hoje na bolsa, mas não é para todo mundo, tá? Você precisa ter estômago para aguentar a volatilidade do Banco do Brasil. Assim como ele pode trazer bastante retorno, alguns períodos ele vai te trazer uma certa dor de cabeça. O banco vai desabar na cotação e o dividendo vai ficar ali um pouco mais reduzido. É por isso que eu sempre enfatizo para vocês, quem investe em Banco do Brasil tem que estar ciente dos ciclos. E eu sou um investidor do banco, tá? E sei que ele está passando por uma fase pontual e eu tenho certeza que para o médio prazo o banco vai voltar a dar bons brilhos aí para os acionistas. Enquanto isso, pessoal, estou comprando também o Banco Itaú, tá? Que por mais que não esteja tão descontado a tal ponto do Banco do Brasil, pode não ter uma rentabilidade tão grande quanto o Banco do Brasil, mas pela qualidade que o Itaú possui, ele também vai trazer um retorno muito bom, tá? Interessantíssimo também, e ainda com previsibilidade. Então, quando o Banco do Brasil está passando por essas turbulências, o Itaú pode servir como um refúgio para mim, né? Enquanto o Banco do Brasil está sofrendo com crise de inadimplência, né? Volatilidade no agronegócio. Eu tenho o Itaú me pagando uma fortuna de dividendos e se valorizando consistentemente no longo prazo. Aí o que eu posso fazer? Pegar os dividendos do Banco Itaú. Como eu estou agora na fase de acumulação, eu estou comprando só Itaú agora. Mas quando eu atingir a minha meta de fazer com que o Itaú represente 35% da carteira, eu posso pegar os dividendos que o Itaú me proporciona e comprar ações do Banco do Brasil nas baixas. E vice-versa. Se o Itaú passar por algum momento pontual, que é bem difícil, mas é possível, tá? Ele passar, sei lá, por algum algo pontual, queda na rentabilidade, eu posso me aproveitar com os dividendos que o Banco do Brasil me paga e comprar Itaú. Eu só penso da seguinte forma, são dois bancões aí que eu quero carregar para longuíssimo prazo. O Itaú me aproveitando pela qualidade extrema dele, tá? Muita qualidade, não dá problema, então sempre aí trazendo excelentes retornos para o acionista, está barato hoje. E o Banco do Brasil me aproveitando. É um bom banco, tem um ROI médio de 15 a 16% e sofre aí alguns cenários pontuais relativo ao agro, né? Consequentemente, posso me aproveitar também nestes momentos de baixa, tá? Então acho hoje os dois baratos e, consequentemente, o Banco do Brasil agora com uma troca de governo. Agora, pessoal, vou falar aqui para vocês, tá? Não estou recomendando nada, mas se de fato a gente tiver uma troca de governo, isso aqui eu não me baseio por política, tá? Até porque eu não gosto de ser irrealista. Mas se um governo de direita assumir o poder no ano de 2026, eu acho que as probabilidades são baixas, tá? Até porque a popularidade, né, do atual governo está bem alta, mas se isso acontecer, consequentemente aí, o Banco do Brasil poderia disparar pelo menos uns 250%. Essa aqui é a minha visão, tá? Se de fato um Tarcísio, um Zema, ou aí algum governo de direita, não sei aí, não mexo muito com essas questões de política, se acabar entrando neste ponto aí, o Banco do Brasil poderia se apreciar
fortemente na cotação. Por quê? Porque o mercado fica eufórico. Quando entra um governo pró-mercado que visa o lucro e a rentabilidade, as estatais passam de deixar a ser estatais pela visão do mercado e são precificadas por múltiplos de pares privados. Imagina o Banco do Brasil negociando com o PVP de Itaú, de 2 vezes o valor patrimonial. Consequentemente, o banco poderia disparar facilmente, pessoal. Facilmente, tá? Ali, se eu colocar aqui, né? Um 189 a 200% na cotação. Então, de fato aí, se um governo de direita vence, você pode se beneficiar muito com o Banco do Brasil. Mas não vamos contar com isso, tá? Vamos focar no feijão com arroz. Se o Lula aí, de fato, for reeleito para 2026, vai continuar como tá. Eu acho que vai subir, tá? Mesmo o Lula sendo reeleito, sem o agro já der uma melhorada, a taxa Selic começar a declinar, o Banco do Brasil já pode subir uns 50% a 60%. E de verdade, pessoal, não vamos rezar para as altas, vamos rezar para as quedas, né? Tomara que o Banco do Brasil continue mais 4, 3 anos andando de lado, porque facilita comprar empresas baratas a bons preços e, consequentemente, que vão proporcionar um bom dividendo no médio a longo prazo. Nossa, Pablo, eu achei sua estratégia bacana, mas aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento como você tem, tô iniciando na bolsa agora, não consigo aí ter esses pontos, né, para analisar como você analisa. Será que você tem alguma coisa que me traga facilidade, um potencial de rentabilidade maior, sem eu ter tanto trabalho? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações para estudar em tempo real. Fora que ela é totalmente automatizada. Cada mês pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta besura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você vir aqui no canal, clicar na parte de mais, e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Estamos com essa meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal. Não se esqueçam de macetarem o dedo no like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e já deixe nos comentários se vocês têm aí Banco do Brasil e Itaú, em particular, tem os dois na carteira, com uma posição mais elevada no Banco do Brasil, porém, entretanto, eu também pretendo deixar o Itaú como uma posição interessante, de 30% a 35% da carteira do canal. 35%, tá? Dada a qualidade que o Itaú vem se provando, eu prefiro ter uma posição elevada, porém inferior à do Banco do Brasil, porque eu acho que o Banco do Brasil sim tem o potencial de rentabilidade mais elevado aqui na carteira. Mesmo com a ciclicidade, temos que assumir este fator. Basta ter um estômago um pouquinho mais elevado, claro, né? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!